põe a mão no teu coração agora. Deus, aumenta a tua presença, Senhor Deus. Nós declaramos que o Senhor vai intensificar agora, papai, o teu Santo Espírito dentro de nós. Faça a tua vontade, Senhor Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Borges, sou cofundador, um dos cofundadores do movimento Dunamis, líder dos Dunamis Pockets, as reuniões do movimento Dunamis que acontecem dentro das universidades ao redor do Brasil e do mundo. Deus está fazendo, hoje nós estamos em mais de 45 universidades e coisas incríveis têm acontecido. Eu vou compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, vou contar alguns testemunhos durante a minha palavra. Mas primeiro eu quero começar contando um pouco do meu testemunho. Eu creio que esse testemunho vai ser um testemunho que vai não só impactar a tua vida, mas vai ser como uma ferramenta nas tuas mãos para você encorajar jovens a ter um encontro sobrenatural com o amor de Deus. Eu tive meu primeiro encontro com Deus há 11 anos atrás. Eu conheci uma igreja, eu comecei a frequentar essa igreja. Eu estava numa reunião de adolescentes, eu estava no fundo dessa reunião e tinha uma mulher tocando um violão, e uma mulher muito especial. O nome dela é Zoe Lily, não sei se você conhece, mas a Zoe estava liderando a adoração e eu estava no fundo dessa reunião com os meus olhos fechados e eu era super novo na igreja. De repente eu comecei a chorar durante aquela adoração, e eu comecei a chorar, não parava de chorar, e eu comecei a ficar envergonhado, porque eu não conhecia ninguém. E foi engraçado, porque as pessoas começaram a me olhar, porque eu comecei a subir o nível do meu choro. Então eu estava no choro, depois eu comecei a soluçar, e daí o terceiro nível foi começar o ranho a escorrer do meu nariz, e eu comecei a ficar envergonhado, porque as pessoas estavam me olhando, elas vinham até mim e falavam assim: fica tranquilo que é o amor de Deus. Eu nunca tinha tido um encontro com o amor de Deus, mas naquele dia eu comecei a pensar um pouco sobre aquela sensação que eu estava experimentando, e era o amor de Deus preenchendo meu coração de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes na minha vida. E aquele dia marcou muito a minha vida, porque foi naquele dia que eu aceitei Jesus há 11 anos atrás, e a partir daquele dia eu comecei a mergulhar nos caminhos do Senhor. Eu comecei a buscar a presença de Deus na minha casa, na igreja. Comecei a mergulhar nas atividades da igreja, porque eu queria simplesmente servir a Deus, eu queria fazer a vontade dEle. E eu falo para você que os apaixonados são sempre os melhores trabalhadores. E eu participava das reuniões das senhoras, eu participava das reuniões dos homens, eu queria fazer tudo, eu queria organizar a cadeira, eu queria limpar banheiro. Eu estava realmente apaixonado pela presença de Deus. Até ganhei um diploma de servo do ano no grupo de jovens. Aleluia! Mas Deus é bom, e eu falo para você, quando você está apaixonado, você faz loucuras, você quer participar de tudo, porque você quer servir a Deus. E eu creio que no final desse fornalha, Deus vai te encher com o amor dEle, você vai sair desesperado da frente do teu computador, do teu celular, para fazer as coisas para o Senhor, porque simplesmente você ama Ele. E eu fiquei firme até o meu terceiro colegial. Na época, quando eu tive meu encontro com Deus, eu passei 3 anos firme. Eu estava no primeiro colegial, eu passei então 3 anos firmes, mas no final do terceiro colegial eu estava numa crise e eu não sabia o que eu queria fazer na minha faculdade. Eu não sabia o que eu queria fazer no meu futuro, e eu resolvi fazer cursinho para tentar descobrir o que eu ia fazer. E eu entrei no cursinho. Quando eu entrei no cursinho, eu comecei a andar com umas pessoas que eu não deveria andar, mas era um momento de crise na minha vida, e eu andava com pessoas que não eram cristãs, e isso aos poucos foi começando a me tirar dos caminhos do Senhor, e eu comecei a me desviar aos poucos. Eu não deixei de frequentar a igreja, mas meu relacionamento com Deus estava zero. E eu passei 1 ano da minha vida no cursinho, nesse relacionamento raso com Deus. Na verdade, não tinha nada de relacionamento com Deus. E aos poucos eu fui perdendo a minha essência, fui perdendo aquela paixão de servir ao Senhor. Mas Deus, Ele é um Deus bom. E no final do cursinho a gente resolveu fazer o churrasco do ano do cursinho. E a gente reuniu todas as pessoas, a gente até criou uma comissão, tipo mesmo um evento do ano. A gente resolveu fazer esse evento porque a gente sabia que todo mundo ia passar na faculdade, cada um ia pro seu lado, e a gente não ia mais se encontrar. Então a gente resolveu fazer esse churrasco. E eu era da organização, tinha o cara responsável pela música, o responsável pela iluminação, a dona da casa participando das reuniões. Só não tinha o cara do da carne, né? Porque churrasco universitário nunca tem carne. Então a gente estava lá, fazendo tal, daí chegou o grande dia. O grande dia, a gente saiu mais cedo, a gente não ficou até a última aula do cursinho. A gente juntou 7 carros, a gente entrou nos carros, a gente foi até a casa dessa menina, que fica na Granja, aqui no interior de São Paulo. E a gente pegou a estrada. E começou o churrasco, meio-dia, música alta, o pessoal super animado, nada de carne na churrasqueira.
e o pessoal super empolgado, todo mundo lá triste, mas super feliz, porque aquele churrasco era o churrasco do ano. E daí 1h da tarde o pessoal começou a ficar um pouco mais empolgado, 2h da tarde, 3h da tarde, 4h da tarde foi o ápice do churrasco. A bebida rolando solta e outras coisitas más, e a galera super empolgada lá. E daí eu estava no fundo da casa da menina, e eu resolvi pegar um negócio no meu carro, e eu tive que cruzar a sala da casa da menina. E eu estava indo em direção do meu carro, quando eu tô entrando na sala, eu encontro uma das pessoas mais estudiosas da minha sala do cursinho, aquele cara que tipo, fazia pergunta em todos os momentos, até nos momentos que não precisava fazer pergunta ele fazia. E ele estava lá, em cima da mesa da sala da menina, sem camiseta, rodando a camiseta e gritando, eu tô maluco. Quando eu vi aquela cena, eu parei por uns 10 segundos, eu falei, caramba, acho que o pessoal está exagerando. E eu falei, quer saber? Eu vou curtir também esse churrasco, eu vou pegar o negócio lá no meu carro, vou voltar lá para trás, vou curtir com a galera. E o churrasco começou a rolar, daí deu 5h, 6h da tarde, e daí eu tinha uma amiga no cursinho, que a gente era bem amigo, e a gente estava lá, e o som estava alto, e já tinha passado já algumas horas. E daí, nós dois juntos, a gente teve a brilhante ideia da gente ir para o andar de cima da casa para a gente conversar num ambiente mais silencioso. Porque a gente estava querendo conversar. E a gente conversou, tal, não, vamos subir, boa ideia, vamos subir. A gente subiu, a gente entrou num quarto, a gente passou pela sala, tava o cara lá rodando a camiseta. E a gente entrou no quarto, fechou uma porta, e a gente sentou um na frente do outro. E a gente começou a conversar, tal, papo vai, papo vem. Daí a gente conversou um pouquinho mais. Daí a gente estava conversando, e daí de repente começou um negócio diferente no meu coração. E eu comecei a olhar para aquela menina, eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu não estou apaixonado por ela. Mas começou um negócio diferente. Daí começou a aumentar. Era a mesma sensação que eu tinha tido quando eu tive meu primeiro encontro com Deus. E eu sabia que ia dar ruim. Eu sabia que eu ia começar a chorar, depois de chorar eu ia alcançar o outro nível, que era o soluço, depois o próximo nível ia ser o ranho, e não ia ficar legal na frente daquela menina. Então imagina, eu na frente daquela menina, o Espírito Santo me encontrando, daí eu estava naquele momento, Espírito Santo, o que você está fazendo aqui? Eu não estou orando, não estou buscando, não estou jejuando, o que você está fazendo aqui, Espírito Santo? E a menina na minha frente, e eu falando com ela. Sabe aquele momento que você está falando com uma pessoa, mas o Espírito Santo está falando com você, você não consegue falar direito, você faz aquela cara de paisagem, mas não está prestando atenção no que ela está falando, e você está lá, e eu falei, eu preciso sair daqui. E eu falei para aquela menina, olha, eu vou pegar um negócio no meu carro e já volto. E eu desci correndo, porque eu sabia que eu ia começar a chorar, eu fechei a porta do meu carro e eu comecei a gritar, Deus, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer comigo? Eu não estou orando, não estou buscando, estou aqui curtindo com os meus amigos. O que o Senhor quer comigo? E o Espírito Santo começou a tocar no meu coração com mais aquele amor. E eu falei, cara, eu estou muito louco, acho que eu vou ligar o som aqui. E eu liguei o som, daí começou uma tequineira. Come back to me, come back to me. Cara, eu coloquei a mão na minha cabeça, começou uma tequineira, volta pra mim. Até o som tá falando comigo, o que tá acontecendo? A menina tá ali, o cara tá sem camiseta ali no meio da sala, rodando a camiseta. Tá tudo muito louco, o que tá acontecendo? O Espírito Santo falou assim, pega esse carro e vai embora. E eu comecei a tremer, eu liguei meu carro, eu fui embora, não falei tchau pra ninguém. Eu entrei na estrada, estava na estrada, entrei numa estrada de terra. Se perguntar pra mim, Felipe, você na ida entrou numa estrada de terra? Não entrei numa estrada de terra. Terra, mato, não passava uma alma viva, me perdi. Naquela época não existia GPS no celular, e eu estava perdido no meio do mato. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu encostei meu carro, e eu fiz aquela oração perigosa, eu fechei meu olho, eu falei, Deus, se o Senhor está mesmo realmente me encontrando nesse estado que eu estou aqui, que o Senhor traga alguém para me tirar daqui. E quando eu terminei aquela oração, no meu retrovisor veio uma luz, e era um carro chegando. E aquele carro começou a se aproximar, eu fiquei pensando, Deus, eu saio ou eu fico aqui? Se eu sair, o cara pensa que eu vou assaltar ele, mas na verdade ele pode até me assaltar. Eu fechei a porta do carro, tranquei tudo, deixei só um pouquinho o vidro aberto, e a luz começou a aumentar. Daí o carro parou do meu lado. Daí a primeira coisa que o cara falou, quando ele desceu do carro, ele foi até a minha janela, ele falou assim, você está perdido, né? E eu falei, eu estou perdido, me tira daqui. E ele me explicou o caminho, você pega aqui a segunda esquerda, depois a segunda direita, você segue reto, você vai sair dessa estrada. Vou falar para você que eu não sei se era um anjo, não sei se era Jesus, não sei se era um homem bondoso que passou no meio daquela estrada e me tirou dali. Mas uma coisa eu sei, que depois daquele encontro eu não fui mais o mesmo. E depois, quando você tem um encontro com Deus, você não é mais o mesmo. Um verdadeiro, um genuíno encontro com Deus, você sai diferente, você sai transformado. E quando eu voltei para minha casa, eu tive que entrar pela janela, porque eu tinha avisado para os meus pais que eu ia dormir lá. Eu entrei pela minha janela, eu peguei a minha Bíblia e eu abri em Gênesis 3. Na verdade, eu abri de uma maneira muito engraçada, não sei se você já fez isso, mas Deus, se você quer falar comigo, então fala comigo.
e fez aquela roleta russa com a Bíblia. E normalmente cai em Salmos, Provérbios, mas naquela noite caiu em Gênesis 3. E daí Deus me fez lembrar quando Adão e Eva eles pecaram e eles desagradaram ao Senhor. A palavra em Gênesis 3, no versículo 8, 9 e 10 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. O que eu sinto é, assim como eu estava enfiado no meio do mato, Deus ele foi até aquele momento, ele foi até aquele lugar, e naquele momento ele me encontrou de uma maneira poderosa. E muitas vezes quando a gente está em um caminho onde a gente não está agradando ao Senhor, a gente simplesmente se esconde da presença do Senhor. E a gente pensa que Deus ele está acusando, ele está culpando a gente. E eu conhecia já essa história. E eu olhava para essa história e falava: Deus, como assim o Senhor expulsa Adão e Eva porque eles simplesmente desobedeceram ao Senhor? E eu questionava a Deus. Mas naquela noite eu tive uma revelação que não foi Adão e Eva que voltaram diante da presença do Senhor arrependidos, falando: Deus, a gente se incomeu, a gente está aqui arrependido, eu peço perdão. Mas foi o nosso Deus bondoso que foi atrás deles. Foi esse Deus incrível que hoje está disponível para você, que não importa o estado que você esteja, se você está enfiado no meio do mato, Ele vai atrás de você, Ele vai te buscar, porque Ele te ama e Ele tem um propósito na tua vida. E Adão e Eva, eles foram criados para quê? Não foi para gerenciar um jardim, não foi para cuidar daquele jardim. A razão porque Adão e Eva eles foram criados foi porque eles teriam que ter um relacionamento com Deus. Deus te criou para você ter um relacionamento com Ele. E quando você está longe do Senhor, a única coisa que Ele quer você na presença dEle, porque Ele quer passar tempo com você. E a consequência vai ser você fazer, vai ser você ir para as nações, vai ser você ministrar as pessoas que estão precisando de uma ministração. Mas a base de tudo é o relacionamento de intimidade que Ele quer ter com você. Mas Deus ele tinha um plano, e a palavra em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho. Ou seja, Deus ele envia Jesus, depois de todo aquele processo, depois de passar por todo aquele processo, para restaurar esse relacionamento. Então hoje, você tem de novo acesso à presença de Deus, porque Jesus ele enviou o Filho dele para morrer por mim e por você. E eu na minha casa, naquela noite, eu pude orar ao Senhor, e eu pude ter de novo acesso à presença dele, porque Deus ele enviou o Filho dele para morrer por mim e por você. E a partir desse momento, quando você entende que Deus ele pagou um alto preço para ter relacionamento com você, eu creio que você vai começar a habitar na presença dele, porque não existe amor maior do que esse amor. Não existe um prazer maior a não ser o prazer na presença de Deus. E ultimamente eu tenho perguntado para Deus: Deus, por que o Senhor tem feito tantas coisas? Por que tem acontecido tantos sinais e maravilhas? E daí Deus ele começou a me falar sobre o processo. Quando Jesus ele vem aqui, ele paga aquele alto preço, ele deixa quem aqui na terra? O Espírito Santo. E quando a gente lê lá em Atos 2, quando existe o derramado de Pentecostes, quando Jesus ele sobe aos céus, ele cumpriu a vontade de Deus para que eu e você nós estivéssemos hoje na presença dele, tendo um relacionamento com ele como filhos e filhas. Ele termina o chamado dele aqui na terra, deixando o Espírito Santo, que hoje habita onde? Habita dentro de mim e de você. E quando acontece o derramar do Espírito Santo em Atos 2, quando existe o derramar em Pentecostes, é porque Deus ele tem um propósito. Deus ele tem algo específico para fazer através da minha vida e da tua vida. E se você parar para analisar Atos 2, eu quero te encorajar a você entrar de maneira profunda em Atos 2. Mas quando existe aquele derramar, 120 pessoas são impactadas e eles começam a entender o que habita dentro deles. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que fez com que Jesus aguentasse até o fim, habita hoje dentro de mim e de você. E quando ele sai naquele momento, a palavra diz em Atos 4:33, que com o poder dunamis, o poder do Espírito Santo, os apóstolos realizavam sinais e maravilhas. Eu quero que você entenda esse processo. Antes você era um pecador, uma pessoa que você estava longe da presença do Senhor, mas Deus ele te buscou onde você estava. E se você ainda não foi alcançado, eu tenho certeza que você vai ser alcançado essa noite, ou essa tarde, ou essa manhã. Porque Deus ele quer colocar o Espírito dele dentro de você, para que você seja uma ferramenta poderosa nas mãos dele. E quando existe o derramar do Espírito Santo, os apóstolos começam a realizar sinais e maravilhas através desse poder, através do poder dunamis,
que capacitava eles a realizar sinais e maravilhas. Não é a respeito dos teus talentos, não é a respeito da tua capacitação, mas é a respeito do Espírito Santo que reside e habita dentro de você. E a palavra diz que com graça abundante. O que é a graça de Deus? É você receber aquilo que você não merece. Eu não merecia estar aqui falando nesse microfone, mas Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Filho dEle para morrer por mim e por você. E hoje nós temos esse Espírito que ressuscitou ali dentre os mortos, para que nós alcancemos o mundo, para que nós transformemos a sociedade, para que nós venhamos a levar o avivamento. Esse é o plano dele para as nossas vidas, sermos embaixadores do reino dele aqui na terra, capacitados com o poder dele, capacitados com o poder do Espírito Santo. Você fala para mim: Felipe, eu estou com dificuldade, Felipe, eu não tenho visto o sobrenatural acontecer na minha vida. Eu falo para você: dá o passo de fé que você vai começar a experimentar sinais e maravilhas. Eu falo para você: Moisés, ele só teve a experiência de levar um povo a cruzar um mar, porque ele deu um passo de fé. Esse momento agora, eu creio, quando você está assistindo esse fornalho, eu creio que Deus vai colocar uma fé no teu coração, que você vai sair atrás de sinais e maravilhas, que você vai sair da tua zona de conforto para começar a expandir o reino dele. Porque Deus, Ele quer alcançar as nações, Deus, Ele quer alcançar as pessoas, assim como Ele alcançou a tua vida. Uma das coisas que eu estou aqui pensando são os sinais e maravilhas que Deus, Ele tem realizado através da minha vida. E eu creio que isso vai ser como uma gasolina que vai ser colocada no teu coração para ser o combustível. Eu quero entregar alguns testemunhos. Assim como eu falei, eu sou líder dos Dunamis Pockets, e nós temos visitado alguns Dunamis Pockets. E um Dunamis Pockets que a gente visitou fica na Embi Morumbi. E eu estava naquela reunião. Quando terminou aquela reunião, eu tinha ministrado a palavra e as pessoas não tinham expressado que elas estavam sendo tocadas pelo Espírito Santo. Mas eu quero falar uma coisa para você: não limite o Espírito Santo com os teus olhos naturais. Muitas vezes Deus está fazendo as coisas e você simplesmente precisa ter fé e confiar que Ele está fazendo. E quando terminou aquela reunião, eu estava pensando: nossa, não foi muito boa, porque eu olhava a reação das pessoas, as pessoas não expressavam nada. Mas quando terminou aquela reunião, uma menina veio até mim e ela falou assim: eu preciso contar o meu testemunho para você. Eu falei: pode falar. Ela falou assim: olha, faz um mês que eu estou frequentando essas reuniões. Eu: glória a Deus, que legal, você está gostando, o que Deus tem falado para você? E ela falou assim: antes de eu falar o que Deus tem falado para mim, eu quero contar o meu testemunho. Eu estudo nessa faculdade há 2 anos, e eu tenho passado por dificuldades com a minha família, eu tenho tido problemas na minha casa, e há um mês atrás eu tentei me matar, e eu fiquei assustado. E ela falou para mim: desde pequeno eu tenho uma crise que eu tento me matar diversas vezes, e eu já tentei me matar diversas vezes. Eu já cortei o meu braço, e ela me mostrou o braço dela de ponta a ponta, todo cortado. Eu já tentei tentar cortar o meu pescoço, e ela mostrou a cicatriz no pescoço dela. Eu já tentei tomar soda cáustica, mas a última coisa que eu fiz para tentar me matar foi subir no 8º andar dessa universidade. Eu peguei o elevador, eu estava decidida a simplesmente abrir mão da minha vida, porque a minha vida ela não tinha nenhum mínimo de valor para mim. E ela entrou naquele elevador, e ela apertou o 8º andar, e quando ela chegou no 8º andar, ela entrou dentro da sala, disposta a simplesmente entregar a vida dela nas mãos do inimigo. E quando ela entrou naquela sala de aula, todas as janelas estavam lacradas, e ela disse: Felipe, eu saí daquela sala de aula frustrada. Quando eu entrei no elevador de novo, eu estava decidida a sair da minha universidade, a ir para a avenida e me tacar na frente do primeiro carro que eu encontrasse. E ela falou que quando ela desceu no térreo, ela começou a andar em direção da avenida. Quando ela estava chegando quase na avenida, ela escuta um violão tocando. E ela pensa: as aulas já acabaram? Nunca ouvi um violão nessa universidade, o que está acontecendo nessa sala de aula? E ela falou para mim: Felipe, quando eu abri a porta da sala de aula, parecia que tinha vindo uma bomba de amor no meu peito. Quando eu entrei na sala de aula, a primeira coisa que aconteceu foi: um rapaz que estava nessa reunião, ele veio diante da minha vida, ele veio na minha frente, ele falou assim: o inimigo acabou de tentar roubar a tua vida, mas Jesus está vindo trazer a tua vida nesse momento.
que estava acontecendo ali um Dunamis Pockets, e naquele momento, uma vida que estava querendo simplesmente se matar, ela encontra a vida dela porque Jesus pagou um alto preço naquela cruz, e jovens estavam reunidos dentro de uma universidade, levando o amor de Deus, e quando aquela menina entrou ali, ela simplesmente foi liberta do espírito de suicídio. Deus está fazendo coisas incríveis ao redor do mundo. Eu tenho perguntado a Deus o porquê que o Senhor quer fazer isso, e o porquê o Senhor está fazendo isso através das nossas vidas. Reunião após reunião, Deus tem derramado o Espírito Santo. Agora na tua casa, através de um computador, você está experimentando a presença de Deus. Por que isso? Por que, Deus? Deus, Ele falou comigo. Ele falou: Felipe, eu tenho algo muito forte para essa geração. E Ele falou: você está no lugar certo, na hora certa. E eu falo para você, você está no lugar certo, na hora certa. Deus, Ele vai te usar para você ser uma arma, uma bomba nas mãos dEle. E os planos que o inimigo tinha, de fazer com que nós vivêssemos fora do Éden, longe da presença dEle, enfiado no meio do mato, foi destruído porque Deus, Ele tem um plano. E esse plano chama Jesus. E quanto mais você andar junto com Jesus, mais você vai entender quem você é. E quanto mais você entender quem você é, você vai entender qual é o seu chamado aqui na terra. Porque você foi criado à imagem e semelhança dEle. Quanto mais você entender quem você é, mais você vai entender o que você carrega dentro de você. E a palavra que Ele falou comigo foi Romanos 8. Obrigado, Deus. E eu comecei a perguntar: Deus, o que está acontecendo? Todos esses sinais, essas maravilhas, o que está acontecendo? E a palavra em Romanos, capítulo 8, versículo 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é guiado pelo Espírito dele, você entende que você é filho dele. No versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Você foi adotado por Deus, porque Jesus pagou um alto preço para você viver esse relacionamento de pai e filho. Você é filho, você é filha de Deus. No versículo 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E o versículo 19, e é o versículo chave, e eu vou encerrar com isso, ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por que, Deus? Por que nós temos experimentado tanto da Tua presença? Por que sinais e maravilhas têm sido cada vez mais constantes em nosso meio? E Ele fala: filho, porque eu quero que essas pessoas que não me conhecem ao Teu redor, elas tenham acesso de novo ao meu Éden, à minha presença. Porque eu quero fazer valer a pena meu filho ter ido aí embaixo e ter pago um alto preço. Porque eu quero que o meu plano original seja restaurado. Se você está assistindo esse Fornalha, você faz parte dessa geração que vai restaurar o Éden aqui na terra, que vai declarar assim na terra como nos céus, que vai trazer vidas de novo para a presença do Papai, para que nós venhamos a ver uma geração de filhos e filhas tão numerosa quanto as estrelas dos céus e os grãos de areias da praia, que vão estar adorando ao Senhor dia e noite, noite e dia. E nós vamos ver, eu creio, em breve, em uma só voz, toda a terra, as nações clamando que Ele é Deus e Ele é nosso Papai, que pagou um alto preço. Feche seus olhos agora. Eu quero encerrar com essa oração. Deus, muito obrigado porque o Senhor enviou o Teu único Filho para morrer por nós. E obrigado, Jesus, por ter deixado com nós esse Espírito que nos capacita dia e noite. Esse Espírito que nos capacita e nos dá ferramentas para expandir o Teu reino e estabelecer o Teu reino aqui na terra. E eu quero declarar agora em cada jovem que está assistindo esse Fornalha,
o teu Espírito Santo sendo notório, sendo real, e capacitando cada jovem a viver os céus na terra, e a viver sinais e maravilhas, apontando o caminho, e que esse caminho seja o Senhor em todo momento.